No vídeo de hoje nós vamos estudar as cônicas, parábola, elipse e hipérbole. Por que elas são chamadas de cônicas? Porque elas resultam da interseção de um plano com um cone. Se você pega um plano paralelo à base, como nesse caso aqui, a interseção vai ser uma circunferência. Se você inclina esse plano, a interseção vai ser uma elipse. Se você inclina mais, a interseção vai ser uma parábola, e se você inclina mais ainda, como nessa situação, a interseção serão duas curvas, uma em cima e outra embaixo, e essas duas curvas levam um nome único de hipérbole. Especificamente nesse vídeo nós vamos falar sobre a elipse. Inicialmente nós vamos ver como construir uma elipse. Nós estamos considerando aqui dois pontos fixos, F1 e F2, e vamos considerar aqui um barbante com um comprimento definido, e com esse barbante nós vamos traçar essa curva chamada de elipse. Então nós vamos considerar aqui os dois focos, F1 e F2, que são os pontos fixos, dessa elipse, e agora eu vou fazer com que esse pincel, mantendo o barbante esticado, à medida que você vai deslocando aqui, a elipse vai sendo construída. Observe que o barbante deverá manter-se esticado, Vamos mudar aqui um pouquinho. E agora nós continuamos traçando aqui a nossa curva chamada de elipse. Muito bem, agora nós vamos fazer aqui algumas considerações importantes. Nós vamos analisar aqui 4 pontos diferentes, do P1 ao P4. E para qualquer um deles, nós vamos ver que vale essa relação. A distância do ponto P, qualquer que seja ele, que esteja na elipse, ao foco F1, mais P ao foco F2, a soma dessa distância, dessas duas distâncias, é sempre constante e igual a 2A. Agora mesmo nós vamos ver o significado desse A. Vamos analisar primeiro para o ponto P1. Então, se você pega a distância do P1 ao F1 mais a distância do P1 ao F2, somando essas duas distâncias, o resultado vai dar exatamente o comprimento do cordão. Então eu sei que aquele 2A lá representa o comprimento do cordão. Vamos analisar aqui para os pontos P3 e P4. Pela própria simetria da figura, P3F1 é igual a P4F2. Então, se você somar P3F2 mais P3F1, é o mesmo que você somar P3F2 mais F2P4, uma vez que esse segmento é igual a esse. Então, daqui até lá, você tem exatamente o comprimento do cordão, que é 2A. Vamos conferir? Então, vamos tirar aqui e vamos ver se a distância P3 ao P4 dá o comprimento do cordão. Exatamente. E agora para o ponto P2. Nós vamos considerar que esse triângulo P2, F1, F2 é um triângulo isósceles. Então eu sei que P2F1 mais P2F2 também é igual a 2A. Se esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, então P2F2 é igual a P2F1. Ou seja, esse segmento aqui é igual a esse, que é igual a A. Nós vamos detalhar tudo isso para você a seguir. Essa curva, então, tem uma propriedade muito importante que diz o seguinte: para qualquer ponto P, a soma das distâncias PF1 mais PF2 é sempre constante e igual ao comprimento do barbante. Então, daí surge a definição da elipse. É o conjunto dos pontos de um plano, tal que a soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano, F1 e F2, que são os focos, é constante. Vamos ver agora os elementos de uma elipse. Primeiro temos aqui F1 e F2, que são os focos.
chamamos esse ponto de A1, esse aqui de A2, então a distância A1, A2, esse segmento A1, A2 é chamado de eixo maior da elipse, B1, B2 é o eixo menor, a distância entre os focos é chamada de distância focal, esse ponto O é o centro da elipse e a excentricidade de uma elipse é dada pela razão C sobre A. E como nós já vimos, a elipse é o conjunto de todos os pontos P que atendem a essa condição. PF1 mais PF2 é igual a 2A. E esse 2A, se você observar, nada mais é do que o comprimento do barbante. Olha só, nós construímos essa elipse aqui com focos F1 e F2 e a distância 2A, que é o eixo maior, ó, A1, A2, é exatamente o comprimento do barbante. Bom, aqui nós podemos observar nesse triângulo aqui, que é um triângulo isósceles, né? Essa distância aqui seria o A, essa outra distância também é A, e se você somar essa distância mais essa, vai dar exatamente 2A, né? Porque essa condição aqui ela é satisfeita para qualquer ponto da elipse, inclusive para o ponto B2. Então, se você pega F1, B2 mais B2, F2, isso aí também vai ser igual a 2A. E já que esse triângulo é um triângulo isósceles, se essa soma aqui dá 2A, então fica A para cá e A para lá. E nesse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, né, nós podemos observar que existe ali a relação de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, como escrevemos aqui. Vamos ver agora a equação da elipse. O primeiro caso é essa situação aqui, centro na origem e os focos F1 e F2 no eixo OX. A equação de uma elipse nessa situação é essa aqui, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1. Para você chegar nessa equação, você tem que partir dessa definição aqui, ó, que a distância PF1 mais PF2 é igual a 2A. Se você quiser acompanhar a demonstração dessa equação, você vai pegar esse livro aqui, que é de minha autoria, Alfredo Marques Fonseca, e de um colega meu, professor de matemática, Frederico de Melo de Oliveira Fonseca. E aqui traz toda a demonstração, como se chega nessa fórmula. Porém, é uma demonstração trabalhosa, aqui nós não vamos demonstrar. Se você quiser, está tudo demonstrado aqui, mas você chega nessa equação. E no segundo caso, centro na origem e focos F1 e F2 no eixo OY, que seria essa situação, né? Aí a elipse estaria desenhada nessa forma. Aí a equação é x2 sobre B2 mais y2 sobre A2 igual a 1. É você trocar o A e o B aqui. Mas não precisa de você decorar, você tem que entender. Nós sabemos que o A é sempre maior do que o B, né? A distância 2A é o eixo maior. E é evidente porque o A é a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo. E nós sabemos que a hipotenusa ela é o lado maior do triângulo retângulo, né? A hipotenusa é sempre maior do que os catetos. Então eu sei que A é sempre maior do que B. Então, para você não misturar essas duas equações, sabemos que elas são válidas para qualquer ponto. Então vamos analisar nessa situação. Esse ponto A2 aqui, ele tem uma abscissa, um x, igual do O até o A2, isso aqui é igual a A. E a ordenada dele, a ordenada desse ponto é igual a 0. Então eu sei que o y aqui é igual a 0. Se você faz nessa equação y igual a 0, isso aqui vai dar 0 dividido por B2, que é 0, vai ficar x2 sobre A2 é igual a 1, ou x2 é igual a A2, o x seria igual a mais ou menos A. Então você tem x igual a A para esse ponto e x igual a menos A para esse ponto. Nessa equação aqui, muito bem, esse ponto aqui,
ele tem x igual a b, que é essa distância aqui, e y igual a zero. Se você faz aqui y igual a zero, então você vai ter x2 sobre b2 mais 0 igual a 1, ou x2 sobre b2 igual a 1, x2 é igual a b2, o x seria mais ou menos b. Então aqui você tem x igual a b e aqui x igual a menos b. Então entenda direitinho para você não ter que decorar, né? E agora nós vamos então fazer alguns exercícios para colocarmos em prática a equação da elipse. Dada a equação x2 sobre 25 mais y2 sobre 16 igual a 1, determine os vértices e os focos, depois a excentricidade dessa elipse. Bom, então primeiro eu vou fazer x igual a zero aqui, eu vou ter y2 sobre 16 igual a 1, ou y2 é igual a 16, você chega à conclusão que o y é igual a mais ou menos 4. Significa então que o b é igual a 4. E fazendo y igual a zero, então você vai substituir o y por zero, vai ficar x2 sobre 25 igual a 1, ou x2 igual a 25, o x seria mais ou menos 5, daqui você tira que o a é igual a 5. Nós sabemos lá de Pitágoras que A2 é igual a B2 mais C2, então substituindo o A vale 5, o B vale 4, chegamos à conclusão que o C é igual a mais ou menos 3. Então os focos dessa elipse seria 3, 0 e menos 3, 0. A excentricidade C sobre A seria 3 quintos igual a 0,6. Nós fizemos aqui um esquema dessa elipse e uma coisa importante de você observar é que entre o 25 e o 16 o valor maior é o 25, ele está debaixo do x, isso indica que o eixo maior está na horizontal, né? Os focos F1 e F2 estão no eixo dos x, uma vez que esse valor é maior do que esse. Bom, então representamos aqui o 5 e o menos 5, que são os valores do A, né? Os valores do B, 4 e menos 4, 4 e menos 4, e os focos, 3 e menos 3. Determine a equação da elipse de focos F1, 0, menos 4, F2, 0, 4 e eixo menor igual a 2. Primeiramente, nós podemos observar que esses focos são dois pontos que estão no eixo dos y, né? Eles têm abscissa igual a zero, x igual a zero. Então, um foco está lá em cima, no 0, 4, o outro cá embaixo, no 0, menos 4. São dois pontos do eixo dos y. Então, nós sabemos que o eixo maior está no eixo dos y. Então, debaixo do y, você terá o valor maior, ou seja, o a, né, que é maior do que o b, ok? Então, a equação da elipse seria dessa forma. x2 sobre b2 mais y2 sobre a2 igual a 1. E ele disse que o eixo menor é igual a 2, ou seja, 2b é igual a 2. Daqui você tira que o b é igual a 1. E essas aqui são as coordenadas do foco, né? Então, nós sabemos que o Czinho, que é a ordenada, no caso aqui, do foco, o C é igual a 4. Aplicando Pitágoras, você chega à conclusão que A ao quadrado é 17. Só substituir nessa equação x2 sobre b ao quadrado sobre 1 mais y2 sobre a2, y2 sobre 17 igual a 1. Chegamos nessa equação dessa elipse. O centro da elipse pode estar deslocado em relação à origem do sistema de coordenadas. Aqui o centro ele tem coordenadas x0 e y0. Aqui temos a origem do sistema de coordenadas xy e o centro está deslocado. Aí é só você substituir o x por x menos x0 e o y por y menos y0. Lembrar que, como o A é maior do que o B, então aqui essa elipse ela tem o eixo maior, né, na horizontal, porque o valor maior que é o A está embaixo do x.
Se o eixo maior estiver na vertical, é só você trocar o A pelo B. Para a gente encerrar, determine a excentricidade da elipse 4x2 mais 9y2 menos 36 igual a zero. Para você preparar a equação de uma elipse, o termo independente deverá ser sempre igual a 1. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar aquele 36 para o lado direito da igualdade, né? Então nós vamos ter aqui 4x2 mais 9y2 igual a 36. A segunda coisa, do lado direito você deverá ter o número 1. Então, para isso, eu vou dividir todos os termos daquela equação por 36. Então, teremos aqui, vou dividir esse por 36, esse também por 36 e esse por 36. Agora aqui eu posso simplificar o 4 com 36. Aqui vai dar 9, posso simplificar o 9 com 36, aqui vai dar 4. E 36 por 36 dá 1. Então, essa equação vai ficar assim, olha. x2 sobre 9, que é 3 ao quadrado, mais, aqui vai ficar y2 sobre 4, que é 2 ao quadrado, igual a 1. Então, daqui você tira que o A é igual a 3, tira aqui que o B é igual a 2, e por Pitágoras, você calcula o C. Quadra esse aqui dá 9, quadra esse aqui dá 4, subtrai 9 menos 4 dá 5 e tira a raiz. Então, o C é a raiz de 5. Como ele está pedindo a excentricidade, nós sabemos que a excentricidade é C sobre A, então vai ser a raiz de 5 dividido por 3. Essa é a excentricidade daquela elipse.